A gente não se vê. Oi, galera! Para. É sério? Estamos aqui hoje com o Samuca para falar um pouquinho sobre o storytelling dentro do nosso mercado de audiovisual, que é algo que às vezes a gente nem fala, que a gente nem sabe muitas vezes o que é, mas que é fundamental para a gente fazer um vídeo, uma foto com uma história por trás, uma foto, um vídeo que conecte realmente com as pessoas que estão assistindo. Então, seja bem-vindo, Samuca. Obrigado. Valeu, Jéssica. Obrigado pelo convite. Tamo aí. Isso aí. Se tu quiser começar se apresentando um pouquinho para a galera, contar um pouquinho de quem é o Samuca, com o que você trabalha. Você vai falar da Carol depois? É que a Carol já se apresentou, né? Já. Ah, então tá. de casa. Então, oi, Carol também. Oi, tudo bem? Bom, eu sou Samuca Bovo, eu sou roteirista, produtor, criativo da Balão Filmes. E, bom, minha trajetória começa com edição, né? Então eu passo por algumas áreas do audiovisual para chegar no roteiro, assim, eu hoje trabalhar com roteiro, né? Então isso, tenho, não sei agora fazer contas, mas desde 2015, pronto, estamos em 25, fica fácil. Não, mas foi antes, espera. Não, acho que são uns 18 anos aí já na área. Então isso, passando de área em área, acho que começando na edição, que foi acho que o melhor início que podia ter, porque é o final, na verdade, né? É onde está tudo gravado já e a gente está, que nem aqui no ar-condicionado, finalizando, escolhendo só o que vai dar certo. Então, se eu pudesse começar um curso de cinema, ou de audiovisual, do que fosse, para qualquer área, começaria pela edição, porque já é o resultado pronto, final. Eu acho que foi a minha melhor escola. Foi aqui em Caxias do Sul, eu sou daqui, comecei a trabalhar aqui na Spaghetti Filmes, como editor. E aí fui passando de áreas, somando áreas, né? Então, de editor também fiz produção, também fiz direção, também fiz roteiro, também fiz produção. Acho que eu falei produção 2 vezes. Fiz produção executiva, fiz assistente de direção e aí a gente vai somando coisas. Porque nada dá dinheiro, então precisa fazer muita coisa para um pouquinho de cada dar uma segurada. Assim. Um ponto de vista, né? Isso, e aí hoje, basicamente, roteirista e produtor. Mas mas monto também, faço umas edições principalmente pequenas para rede social, de projetos nossos. E direção é uma coisa que está sempre por aí, né, para acontecer. Mas o meu foco hoje é roteiro e produção. Bem legal. E, Samuca, tu cria os roteiros e aí tu tem uma equipe que capta ou tu vende os roteiros? Como que funciona isso? Cada caso é um caso, assim. Como eu tenho essa visão do todo, uma coisa que eu nunca fiz foi pegar em câmera, assim. Fotografia, para mim, é uma coisa mais que eu não faço. Som já me arrisquei, mas acho também que tem a sua... né, tem quem faça e é isso, assim. Mas nessa questão criativa, então eu me viro, assim, vou percorrendo um pouco das áreas, assim. Então cada caso é um caso, depende se já vem uma ideia mais pronta e aí eu só preciso botar na técnica, tipo transformar em um roteiro técnico, ou da ideia criar o formato, o que vai ser, onde vai passar, quem vai assistir. Já veio uma ideia querendo ser série e acabou sendo quadrinhos, por exemplo. Então a gente vai entendendo como a história quer ser contada. Eu acho que esse é o grande... Não tem aquela história do anjo dentro da pedra? Que falam que... Quem que falou isso? Nunca ouvi falar. Eu não conheço. Dá um Google, alguém que poderia ajudar. Já escutou? Sim! Sem econômica... É o Tom quem tá falando, vocês não estão vendo. Michelangelo. Que via a coisa na pedra. Na pedra, pedra bruta. Ele só encontrava o anjo dentro da pedra. Acho que legal. Depois acessem, o Tom vai mandar na legenda a historinha. E a história é a mesma coisa, assim, vem uma história, mas como que ela vai ser contada, como que ela quer ser contada, assim, sabe? Qual é o público. Hoje tá tudo meio nichado, né? A gente cresceu vendo televisão onde 90% do país assistia a mesma coisa e agora tá cada um num cômodo da casa assistindo uma coisa específica e às vezes no mesmo cômodo vendo um no celular, outro na TV, outro no computador.
Então a gente entende um pouco, e aí também tem essa ampliação de como contar essa história. Às vezes é um post. Sabe aquela história também, outro exemplo da reunião que podia ser um e-mail? Sim. É tipo isso, a história podia ser uma série, mas vamos fazer um filme que talvez funcione melhor para essa história. E daí depois poderia virar série, que é um clássico, né? A gente vê acontecer, é um game que vira série, etc. Então a gente vai percorrendo, contando histórias dessa forma. Então às vezes tem equipe, às vezes tem, né, eu e mais pessoas, porque eu chamo porque precisa. Às vezes a história começa de um jeito, de um formato e termina de outro, às vezes passa para outras pessoas lerem. Envolve dinheiro, 100%, porque, né, vamos fazer uma série, custa mais caro que fazer um filme. Ou às vezes fazer um curta, já que estamos aqui, tá tudo certo, quem sabe a gente transforma num longa, que gasta um pouquinho a mais, claro. Um pouquinho bastante, mas aí tem um longa. E aí é outro caminho a percorrer e tal. Tem mais espaço e coisas do tipo. Então é um pouco assim, a gente tem que entender. E tem um amigo meu que fala que se alguém hoje no audiovisual fala que sabe o que está fazendo, está mentindo. Porque é isso, às vezes tu faz um vídeo simples e viraliza, às vezes tu produz e gasta dinheiro e ninguém vê, né? Então é difícil entender, então a gente vai entendendo. Eu gosto de trabalhar no passo a passo, assim. Então primeiro uma ideia, vamos aprovar essa ideia, todo mundo gostou, então vamos adiante. Porque senão a gente tem a coisa do retrabalho, do desgaste. Uma coisa do nosso meio, vocês vão entender, que é fazer mais do que se paga, do que se propõe, e às vezes não atinge nem o resultado que se queria. Então o ideal é a gente ir se entendendo, ir por partes e vendo quanto custa cada parte, sabe? Fazendo o investimento necessário para cada parte. E aí eu acho que o resultado vai junto com a expectativa, assim, né? Senão a gente vai, já da ideia já começa a querer ir por um prêmio. E calma, né? Sim. Que respeitar os processos, né? O processo. Eu acho que esse junto de entender a história, é o processo para chegar naquela história. Talvez tenha o mito do baixar uma ideia, né? Do escrever, de sair dali já com uma... E não é, muito a reescrita, né? Que falam nos cursos de roteiro que escrever é reescrever. Então, tu escreve uma vez, aí tu lê de novo, melhora e melhora e melhora. E tem a coisa do formato, que um argumento tem que ter 10 páginas. Não tem Só o argumento, né? mais ou menos. Então, tu precisa estar formatar, né? Tá naquele formato. E não por acaso isso funciona, né? Então, a gente vai tipo, encontrando exatamente o que precisa, vai moldando, vai encontrando esse anjo na pedra que o Tom falou. Ou Michelangelo. Mas eu ouvi foi o Tom falar. Eu também ouvi o Tom. E, Ká, tu trabalha com bastante publicidade, né? Produção publicitária. Como que é quando tu chega, assim, num set com um roteiro bem escrito? E qual a diferença quando tu vai para um set e tem só um esboço, assim, de ideia? É bastante diferente. Na verdade, eu trabalho com publicidade, eu tenho bastante contato com agência. Então, geralmente, a agência tem um roteirista que já tem aquele storytelling bem definido, que a coisa vai acontecer. Mas, às vezes, principalmente, né, vivendo a realidade da nossa Serra Gaúcha, muitas vezes a gente tem uma diária para produzir um conteúdo que precisaria de 2 ou de uma diária e meia. Então, além de um roteiro bem elaborado, a gente precisa de uma ordem do dia bem fechadinha para que a gente consiga encaixar ou tentar otimizar ao máximo para que todo o conteúdo que a gente precisa produzir, toda a ideia que a gente precisa construir juntos funcione, assim. Então, eu vejo que tão importante quanto o roteiro do conceito, do storytelling da campanha, ele ser fechadinho, ele ser redondo, a ordem do dia da diária também tem que ser muito bem elaborada para fazer com que todo mundo chegue no final feliz, com tudo feito, com tudo bem organizado, assim. Então, para mim e eu fico feliz que ultimamente tem dado muito certo, assim. A gente tem equipes que... Eu trabalho com bastante gente nesses 14 anos, assim, mas acho que... depois que a gente chega num ponto em que todo mundo se conhece, sabe? Tipo, eu sei mais ou menos quanto tempo eu levo para fazer a organização e a montagem. Então, enquanto eu tô aqui fazendo a maquiagem dos modelos e passando os looks, eu sei que os meninos já estão montando a luz. Então, a gente também otimiza isso
pra fechar bonitinho, né? Deixar tudo. Acho que isso faz parte da ideia também de fazer o roteiro, porque não, tem que ser real, tem que ser filmável, né? Sim, Então, e objetivo, né? Tem que funcionar para quem tá na ponta gravar, senão... Porque depois dificulta o trabalho do editor. E aí já é não é outro filme, não é nem aquilo que foi escrito. É respeitar os processos também, né? Porque se o teu processo está bem feito, dentro de uma realidade do cliente também, Exato. É possível produzir, é possível editar, então pensar desde a ideia até o finalzinho dele, né? Como às vezes realmente a gente não tem noção disso, mas são equipes diferentes em cada etapa também, né? E cada um com suas dificuldades, cada um com seus processos, então como é importante ter isso redondinho para sempre, né, buscar fechar e que a ideia que se idealizou no início também possa ser executável, né? Exatamente. Eu procuro saber, assim, tipo, quantos dias tem de diária, qual o orçamento fechado para pensar dentro daquilo, senão ou se pira ou não se alcança o que deveria. Porque eventualmente acontece de no meio da diária a gente fazer aparas no roteiro para fazer o ajuste necessário. E muitas vezes dá muito certo, mas às vezes a gente que conhece bem a linha do storytelling percebe que fica uma lacuna ali, que tipo, se a gente tivesse conseguido fazer aquela cena, ia ser perfeito. Mas não foi, e aí a gente vai superando isso internamente. Exato. E como é que é isso de tu conseguir extrair do cliente as melhores ideias para estruturar um roteiro, para fazer que essa ideia vire realmente um conteúdo? Sim. Acho que é muita conversa, mais que nada, porque a gente tá falando de expectativa, né? Porque quando tu dá uma ideia, tu já imaginou aquilo, né? Primeiro tá na tua cabeça, assim, ninguém fala, sei lá, por escrito, fala uma imagem, fala alguma coisa mais emotiva. E pronto, eu preciso tirar da tua cabeça para poder botar no papel e depois botar na cabeça de alguém. Tipo, esse vai e vem, assim, de expectativas de todo mundo enxergar. Então, muita referência, né? Mas é tipo o quê? Tentar tirar cada vez mais. Então, é muita conversa, assim, acho que basicamente isso. Não precisa saber exatamente o que quer, às vezes é só uma ideia mesmo mais geral. E aí, claro, dentro da história a gente sabe que funciona personagem, né? Personagem, o começo, meio e fim, aquilo que é o básico de contar uma história, mas tentar entender o máximo possível, acho que, da personagem e o que se espera com aquela história, assim, sabe? Eu quero que as pessoas chorem no final, quero que seja humor, quero distrair, divertir. Então é muito como um resultado final um pouco mais genérico e da atmosfera. Aí a gente vai entendendo que história é essa. Geralmente se propõe isso de uma forma um pouco mais geral, assim, tipo, do que eu quero que seja e para que eu quero. É pro meu aniversário da empresa, ou é para um festival exclusivo, enfim, para onde que é? Para rede social, é para quanto tempo eu tenho para contar, para entender também qual é o público, né? Qual que é a geração que vai... E daí tu define o tom de voz, como é que vai... E principalmente o personagem. Aí sim. tu define o personagem, que é quem a gente segue, no fim das contas, né? Tem um estudo, o Tom vai saber. Tom é o chat GPT aqui do estúdio. Que mostra, fizeram um sensor, não sei explicar, não sei como, não sei onde eu vi. O Tom depois manda na legenda aqui no coisa. Que eles marcaram o sensor da plateia no filme, na tela. Viu isso, Tom? Tá por fora, amigo. Depois a gente procura. E para ver aonde que a pessoa olha, porque a tela é de tanto por tanto, que eu também não sei o tamanho. Tom, sabe? E aí aí fizeram pontinhos vermelhos aonde estavam os olhos da pessoa. Tá necessariamente nos olhos do elenco, do ator, da atriz. Não tá em outro canto, né? Então a gente acompanha não só a figura humana, ou, sei lá, né, a gente transforma uma pedra com olhos e boca, ou um bichinho que fala. A gente olha o carro e procura os olhos do carro, né? É muito maluco. Até nos objetos, né? A gente vai tentar humanizar que é o contato visual que se faz, né? Que é o tentar se comunicar, se entender o que a gente está fazendo aqui.
Então pronto, então a gente acha o personagem, esse personagem tem que necessariamente comunicar com esse público, né? Sendo humano ou não sendo humano. A gente transforma em humano, né? Disney tá aí fazendo... Maravilhosamente bem. Eles falavam que botavam, ideias e humanizavam objetos e tudo. E agora eles estão humanizando os sentimentos, né? Que é o divertidamente e tudo mais. Então a gente está chegando cada vez mais fundo, mas sempre colocando ali uma figura humana, né? Que no fim das contas somos nós mesmos, né? Legal. Sempre falo que por trás das marcas também tem pessoas, né? Então, e essas pessoas essa pessoa por trás da marca que conecta com o público, né? Então, não é por acaso que determinada pessoa compra determinada marca, enfim, né? Porque tem uma conexão, né? Que são as histórias que acabam gerando, né? A forma como tu apresenta a tua marca através de uma história conecta com um determinado público ou não, né? Exatamente. Aí se cria a voz da marca, né? A persona da marca, assim. Exatamente, é isso. E agora a gente vê isso também com cara, né? Na inteligência artificial, Magalu. respondendo, oi, é a Maria do não sei da onde, que é uma inteligência artificial e tal. Cada vez mais a gente quer conectar com as pessoas, né? E gerar identificação, né? É isso, né? É isso que a gente faz aqui para tudo, o tempo todo, né? E conexão, acho que se comunicar, se conectar, mas pertencer. Acho que a palavra é conexão, porque a gente está conectado virtualmente o mundo todo, o tempo todo, demasiadamente, né? Já estamos percebendo isso, já tem essa exaustão da conexão. E aí agora a gente volta para um lugar de nicho de novo, né? A gente aqui falando sobre isso e quem vai ouvir já está envolvido nisso. Não sai muito da famosa bolha. Antes a gente queria outras bolhas, agora a gente está voltando a falar só. Por exemplo, tem agora um nicho muito específico que eu estou começando a trabalhar, culinária de peixe, por exemplo. Só quem gosta de frutos do mar. Então vai ter um programa só, não receitas em geral, mas só receitas de frutos do mar, por exemplo. Legal. E aí vai atingir quem tem que atingir. Não é já não se busca mais um grande público, assim, né? Isso é bom, né? Ter uns nichos mais específicos, porque daí essa identificação, ela fica cada vez mais genuína também, né? A pessoa fica mais conectada e mais, que nem tu falou, com a sensação de pertencimento. É o nosso grupo, né? Nosso grupinho aqui. Consegue até agregar valor, né? Porque sendo especialista no assunto, tu consegue cobrar um pouco mais caro, porque a pessoa vai comprar exatamente aquilo que ela quer, né? Não vai ter que pegar um curso inteiro para ter 1, 2 aulas que ela gostaria de aprender, né? Exato. Então, isso é bem legal. E, Samuca, como que tu chegou nesse ponto da tua história, assim? Hoje tu trabalha além do Rio Grande do Sul, tu trabalha com outras cidades, outros estados. Como que foi a tua trajetória para chegar até aí? Sim. Bom, começou que eu nasci da minha mãe. Storytelling. Inclusive, dá pra falar? Pode falar, sim. Não é segredo. Tá. Temos um storytelling começando, cara. Estamos em 4 pessoas aqui, pra quem não sabe. A Catarina. A Catarina tá aqui dentro. Mas tem mais 4 meses pela frente. Ela vai ver isso daqui a um tempo, né? Ela vai ver. Boa. Legal. Oi, Catarina. Que bom que a gente tá gravando, né? Que fique registrado. Fique registrado. Primeira entrevista. Mas o que Verdade. Né? Verdade, eu não tinha pensado nisso. O que eu tinha que... trajetória. Por favor. Bom, eu comecei na Spaghetti. Eu falei 2015, mas eu acho que não sei de onde eu tirei isso. Eu acho que era, sei lá, era outro. Tava com a cabeça... Eu acho que provavelmente tu só se sentiu apto com... entendeu? Pode ser. Senti maduro o suficiente. A gente fez, agora sim eu comecei a trabalhar, mas já tava aqui, ó. Não, foi 2009 que eu comecei na Spaghetti. E que nem eu falei, né, acumulando funções. Então comecei editando, porque eu editei vídeos na escola. E aí tinha uma mínima noção. E aí eles foram corajosos o suficiente para me dar essa oportunidade. Então tudo passa também por oportunidades, que acho que é isso que é legal da gente se dar oportunidades também, tipo, para quem tá começando a chamar junto para fazer assistência na produção, trocar uma ideia, isso que a gente está fazendo aqui também para difundir, né? Agora tem mais canais. Mas fiz o curso de audiovisual publicitário em Porto Alegre, na ESPM. E aí, de lá, já tava, né, a gente quer sempre querer ir pra frente.
E alguns amigos no Rio de Janeiro dizendo, vem, pousa aí, fica aí. E aí eu fui de teste, assim, fiquei 3 meses só pra ver como é que ia acontecer. Em uma semana eu tava trabalhando, e aí fiquei 4 anos. Aí estudei lá cinema, trabalhei com televisão também, que foi bem legal. Editando e produzindo. E aí fiz o curso de direção na Darcy Ribeiro, que é uma escola que já não tem mais. Fechou. E do Rio eu fui pra Argentina fazer um curso também, né? Tipo, nessas de, vamos querer mais, fazer cinema na Argentina, fazer curso lá. E aí acabei trabalhando também, fazendo algumas produções de lá. Aí eu voltei e fui para São Paulo. E aí, pronto, aí de São Paulo fiquei até a pandemia. E aí voltei para casa na pandemia, porque, enfim, trabalhava de casa, fechou tudo, né? Aquela coisa da gente não ter pro aluguel. Voltei para Caxias. E aí essa coisa do trabalhar longe deu certo. Então eu continuo trabalhando um pouco com por onde eu passei, assim, ainda tenho projetos e enfim, parcerias no Rio, na Argentina, em São Paulo e Porto Alegre. E aí trazendo agora para cá, assim, nesse último ano passado, que eu comecei a trazer trabalho para cá e produção para cá para começar a produzir aqui. E aí vamos ver se estou acreditando que vai ser maneiro essa quebra mesmo, né? Porque, tipo, em outros lugares onde tem mais fluxo, mais mercado, as coisas funcionam já naturalmente, né? Então fica tudo mais barato, as pessoas já entendem, as marcas já entendem como funciona. Aqui a gente precisa um pouco educar, assim, né? E ter essa coisa da confiança, confia em mim que vai dar, ou isso, vamos vendo o que tu precisa. São praças diferentes e cada uma com as suas necessidades, né? Uhum. Acho que o que é daqui é bem daqui, a gente tem uma linguagem própria, a gente tem artistas próprios, a gente tem uma contação de história própria. Que é legal de ver essa coisa universal, mas também muito regional, né? O que funciona num lugar talvez não funcione em outro, né? Sim, verdade. Até a dinâmica daqui, né? A gente, que nem tu falou, aqui tu é produtor, roteirista, tu tem mais de uma função. Geralmente em São Paulo, e a maioria dos lugares, tu é muito nichado numa coisa só. Exato. E aí é legal, eu acho engraçado, assim, eu gosto da parte daqui, apesar de ser estranho, assim, aqui tu consegue ter várias habilidades e desenvolver elas, né? Experimentar mesmo, Experimentar. Experimentar, isso é bom, exatamente. E a Ká também teve experiência fora em São Paulo, né, Ká? Uhum. Como que foi pra ti isso? Pra mim foi muito legal, porque como eu me formei em moda e trabalho com maquiagem já há bastante tempo, eu queria focar muito nos meus trabalhos de maquiagem. E em São Paulo eu consegui focar nesse setor, assim, que é o que eu mais gosto. Então, fiz São Paulo Fashion Week, fiz Casa de Criadores, trabalhei com algumas celebridades, foi bem legal, assim, pra minha carreira. Mas... Fala uma. A Gretchen, eu trabalhei com a Gretchen. Demais! Foi muito legal, fiz uma campanha do pro Croaçonho. Eu não maquiei ela, porque ela tem um maquiador próprio. A maioria das celebridades tem isso, assim, elas têm um maquiador que é o maquiador delas. Mas daí me contrataram pra fazer o styling, e daí eu vesti a Gretchen, e foi demais, assim. Eu trabalhei com algumas celebridades, mas ela foi a mais legal, assim, ela é uma pessoa muito gente boa. Tipo, não é à toa que ela é a rainha dos memes, ela é maravilhosa. E aí, eu percebi que, tipo, tu consegue ver que as tuas habilidades, que lá eu conseguia ser mais nichada e mais valorizada num dos setores que eu gosto muito, e que é o que eu mais me realizo, assim, eu gosto muito de fazer maquiagem, mas eu percebo que aqui eu consigo me desafiar mais fazendo os outros ramos, porque eu comecei com a maquiagem e com o styling, e daí depois comecei a fazer cenografia. Aí o Gui começou a me chamar pra fazer food styling, porque ele começou a atender uma marca de panelas e queria botar comida nas panelas, eu comecei a fazer, e aí eu fui me jogando, assim, hoje eu vejo que é uma habilidade que eu gosto de fazer mais de uma coisa. Mas, assim, é uma coisa cultural daqui, e que eu sei que também é uma demanda do cliente daqui, que às vezes ele pensa assim, ter a Carol, que é maquiadora, faz o styling e faz a cenografia, eu deixo de ter 3 pessoas no meu casting, mas, né, o ideal seria pagar por 3, pra fazer esse rolê acontecer. Então, é uma peculiaridade boa e ruim, depende muito do ponto de vista. E também tu te valorizar a ponto de dizer, olha, realmente não vai ter 3 pessoas, mas
ter um valor bom, né? Sim, que exatamente, atenda ao significativo, Sim, porque o teu serviço é um serviço agregado, né? Tu entrega bem mais do que se fosse contratar só uma pessoa. Então, também se valorizar nesse sentido, né? E eu não faço sozinha, né? Por mais que eu faça os serviços, eu preciso de ajuda, né? Porque eu também sou um edifício, então tem esse fator. Mas é legal, né? É uma diferença bem grande, assim. Aqui a gente acaba tendo produções bem mais enxutas, né? Sim, e eu imagino que pro Samuca deve ser mais legal ainda, porque tem a diferença cultural de cada. Tem São Paulo, Rio e Argentina, então tem as peculiaridades culturais de cada região também, né? Sim. Pra contabilizar nessa experiência. Tem, exato, a forma de escrever, que a gente na escrita também vende muito a ideia, né? Tipo, então tu escreve usando as palavras mais mágicas e mais para passar justamente uma atmosfera para chegar na ponta final de quem vai gravar e entender, transmitir que figurino é esse, não é só uma meia vermelha. Ela significa algo, assim. Então, sim, tem principalmente humor, assim. Quando se escreve humor, precisa alguém local. Sim, pra ler as gírias e os Exato. trejeitos, o humor né? é muito mais específico. Uhum. Mas sim, tem todo esse cuidado do... Mas geralmente eu vou te dizer que talvez seja os lugares sim mudam, mas muda mais a geração Também, do que acho o que é lugar. outro fator. Que a gente tem as mesmas referências, então a gente vai se entender quando eu disser tal coisa. Uhum. Para alguém que tá chegando agora, Sim. né? Muito rapidamente, só para exemplificar esse negócio de geração, que não tem nada a ver com o roteiro também, mas a gente estava fazendo uma gravação e eu estava de roteirista, mas acompanhando num prédio e desce uma criança com 2 cachorros para brincar ali embaixo e os cachorros latindo, não sei o quê. Disse, bom, eu que tô livre, deixa que eu vou lá e converso para guardar os cachorros e tal. Aí chega, era um menininho com os 2 cachorros, e eu falo, que bonitinho, como é que é o nome deles? Aí ele falou, esse é o Júnior. E eu disse, e essa é a Sandy? Ele falou, quem? É bem isso. Sabe, tipo, claro, ele não vai saber quem é Sandy Júnior, eu sei quem é Sandy Júnior, né? Mas ele tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos. Não, e é isso, é outra referência, é outro momento e tudo mais. Os cachorros pedi pra eles saíram, a gravação aconteceu, deu tudo certo, mas eu levei esse choque de tiozão, assim, de começar a entender que tem coisas que é geracional, talvez mais do que referência, né? referência. E que tu tem que entender isso, entender o público pra escrever algo que condiza, né? Perfeito, exatamente. Ou a piada disso, né? Justamente a piada dessa confusão. Claro, depende pra quem é, né? Depende pra quem é. Isso aí, que massa. Pode perguntar, Rafa. Não, eu não sei, eu tava pensando que porque pensei, tu teve alguma, assim, situação... Pra Jéssica, tá perguntando? Pra ti? É pra ti. Eu tô tentando elaborar na minha cabeça. Mas teve alguma situação, assim, em que, por exemplo, tá na gravação com alguma... É aquela que já tá falando da própria referência, mas assim, tá na gravação com alguma celebridade e um pitchzinho acontece, assim. Ou alguma coisa assim. Não, nada. Tive muita, inclusive com um elenco, com equipe. Que bom. Não, aconteceu uma vez muito grave e que se rompeu, assim, acabou o projeto. Nossa. Acho que essa valeu por todas. Isso é um colapso bem importante pra gente comentar. Acho que a coisa mais bizarra que te aconteceu pode ser. Então, ao invés de ter acontecido pequenas coisas, nunca, foi tudo perfeito, mas uma grande, assim, que chegou a romper o projeto, acabou o projeto ali, assim, por conta de, sei lá, só de talvez de uma efervescência maior de ânimos, assim, nada tão grave. Sim, mas que às vezes a pessoa... se explodiu e tal. Mas nada, sempre tive muita sorte com elenco, com equipe, tudo. Muito, muito afinadinho, assim. Ou eu tava com um olhar bem mais puro. Sim, pode ser né, também. que às vezes tava Que rolando e que bom, exato. Mas não. Contigo aconteceu? A Gretchen não deu A Gretchen não deu pit nenhum, ela é maravilhosa, uma deusa. Foi incrível. Mas eu já aconteceu... Não era fã, mas virou, né, cara? Não, eu já Não, era já fã, era. eu já era fã. Tanto é que eu fiquei uma semana me preparando de como eu ia falar com ela. Mas sim, eu tive celebridade que já deu piti e que foi bastante difícil, assim, de trabalhar com Mas toda a contigo? equipe. Comigo e com o resto da equipe. Era... Quem? Olha, não posso falar, né? Uma dica. Vai vinculado. Não é do Sul. Não é do Sul. Mas
foi bem decepcionante pra mim na época, assim, porque era uma pessoa que eu admirava, que eu consumia o trabalho, e fiquei bem chocada porque foi muito um rompante. Não sei se estava numa semana ruim, porque foi uma semana de gravação. Padre, o Fábio de Mello? Não, Então, eu até Não. queria trabalhar com ele, nunca não trabalhei. foi. Ah, achei É. que... Mas, enfim, foi bem... A gente corta depois o seu... Essa pessoa Faz foi... um bip só. Faz um- Foi a- Foi a pipi. A gente tava gravando um conteúdo pro canal do YouTube dela e a equipe era toda feminina. E assim, nós começamos uma vibe, uhul! Vamos lá! mulheres. E aí as coisas foram acontecendo e a maioria das meninas da equipe eram mulheres com corpos não padrão. Mas assim, tipo... E aí tinha comentários gordofóbicos, agressividade dela com todas as pessoas que trabalhavam com ela. Foi bem difícil. E aí esse foi o pior piti, mas eu também levei piti uma vez num cara que eu não sabia que era, mas ele era um fotógrafo de gente famosa também, assim. Sabe esses fotógrafos chaveirinho de gente famosa? E aí eu fui maquiar junto com essa equipe lá em São Paulo também. E a gente tava maquiando e tudo mais, e aí, tipo, ele não tinha pressa pra nada. Só que aí chegou num momento que, tipo, eu tava terminando o babyliss de uma menina, mas, sério, faltava 2 minutos. E ele deu um piti comigo, assim. Eu disse, mas tá pronto, amor. Você tá demorando, pronto. né? Mas, assim, foi extremamente indelicado e sem necessidade. Então, acontece, eventualmente acontece. E aí eu fico pensando, passar pelos pitis, ver os outros fazendo piti, tu fica pensando, tem vezes que eu tô muito irritada, ou que eu tô impaciente, ou que tem alguma coisa que tá me incomodando. Tu fica pensando, é que quebra o clima de todo mundo, né? É. Eventualmente isso acontece. Mas eu acho que tem alguns cargos, algumas áreas um pouco mais expostas, assim. Sim. No roteiro, ou da onde eu tô aqui mais protegido, assim, é bem ao contrário, as pessoas tendem a... Sim, porque, até muita claro, flexibilidade, né? porque precisa trocar comigo e tudo mais. E às vezes tu não precisa estar no set, né? Eu acho que o problema é no set, porque a trabalha muito correria do egos, set. né? Não, e eu entendo que o set também faz com que a gente fique mais aflorado, porque assim, o tempo tá correndo, todo mundo acordou cedo, todo mundo levou tempo pra chegar na filmagem e fazer a coisa acontecer. O problema é que assim, tá pesado pra ti, tá pesado pra todo mundo, amor, e você não é um alecrim dourado. Sim, em vez Tenha de xingar paciência. e dar o piti, é mais inteligente a gente tentar tornar aquilo leve, né? Porque às vezes uma semana que tu vai ficar ali naquele set. Então como que a gente pode tornar aquilo mais leve pra fluir melhor o trabalho, pra gente ser mais produtivo, né? E é difícil porque assim, quando quebra os pratos, depois, tipo, leva um tempo pra todo mundo voltar a dar seu melhor sem ficar meio machucado. E todo mundo fica meio machucado, assim. Um climão. E fica um climão, tipo, mesmo pra quem não foi o diretamente atingido, fica ruim, assim. Então, são coisas que, graças a Deus, aqui a gente tem um pouquinho mais de... Tá todo mundo fazendo, não dá nem tempo de pensar em dar piti, sabe? Porque a gente tem tantas funções, né? Além de... A gente tem tantas funções e é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente fica pensando, cara, eu tô dando tudo que eu posso, tá dando... Vamos lá, dar a mãozinha e fazer acontecer. São sets bem menores também, né? Então é mais tranquilo, assim. E uma coisa que acontece muito, assim, quando eu vou gravar, não sei se acontece contigo também, cara, normalmente quando é conteúdo roteirizado, né? Chega lá na hora da gravação, essa fala aqui não faz sentido, vamos tirar fora. É tu, então. Tu também? Eu não tiro. Eu não tenho esse poder. Jéssica já tá 2 pontinhos aqui. Eu não tenho esse poder, mas eu sou super a favor de adaptações, tá? Porque eu sei que tem Isso. roteirista que é muito, assim... Não, eu gosto, às vezes, quando a pessoa só dá uma temperadinha. E eu sei que talvez pra ti dê uma doída, assim, mas eu não me importo. Agora... Eu não tenho esse poder e acho chato também, de sair cortando a coisa dos outros. Né? Quando a gente vê, tipo assim, o ator, assim, o elenco, não encaixou direito essa fala. Vamos mexer, vamos adaptar. Como é que o roteirista fica, né, se sentindo assim, tipo, depois tu vai ver o negócio, não foi isso que eu escrevi. Se tá pago, se pagou, o combinado faz o que quiser, assim. O roteiro adapta. 100%. Acho que é diferente, por exemplo, um filme que a gente, combinou de ser assim, é meu e é da minha vida, e essa é a fala da minha mãe. Né? Mas se não, o roteiro é justamente... É um produto, né? Vendeu ali. Tá entregue. Uhum. E às vezes tem quem queira o roteirista no set pra isso, pra alterar. Mas eu acho bem rico quando o roteirista tá junto, sabia? Que bom. Porque eu acho que todo mundo consegue entender o que tava na tua cabeça. Sim, quando o roteirista tá junto, exato, tem a chance de, tipo, porque como a gente vai construir uma imagem a partir de uma ideia,
quanto mais, por mais que tu descreva muito bem, se tu falar, não, mas eu acho que o teu tom de voz é por aqui. E aí quando tu fala isso, a gente é entendi. isso, daí tu vai. Exato. Faz Até a muita continuidade, né? É muito importante, né? Porque quem que conhece mais o texto do que o roteirista, né? Quem escreveu. Então, às vezes a gente sugere outra frase, mas daí a cena de antes ou a cena de depois não vai encaixar, né? Uhum. Então é super importante ter o olhar do roteirista pra acompanhar, né? Que realmente o roteiro é algo vivo, né? Acho que se tu ficar escrevendo, reescrevendo, tu nunca vai finalizar ele, né? Porque ideias são assim, o processo criativo é assim, né? Claro. Então eu acho que na hora da gravação também o roteiro acontece, né? Eu acho que é legal, eu gosto de estar no set porque eu já estava no set, e é justo por isso. Vamos mudar isso, não funcionou na voz, na boca do personagem, ou não deu tempo de gravar. A gente passou por isso numa produção, né? De pouco tempo, de não dar, e vamos cortar a cena, que cena que corta? Às vezes ali no calor do momento tu não sabe se aquela cena é fundamental para a história. Então ter o roteirista, pelo menos de stand-by, para poder ligar e dizer, estamos pensando nisso, ou não deu certo isso. Mas tá no set, eu acho que faz uma adaptação e às vezes fica, não digo que fica melhor, mas consegue... E fica melhor, às vezes até tão bom quanto, né? Claro, fica melhor porque precisa ser real, precisa ser uma imagem, né? O texto acabou de gravar, o roteiro é lixo, assim. O que vai ficar é o que foi gravado, a imagem, o elenco. Então é fundamental. A gente, quando dá, faz leitura de roteiro. Isso então é muito faz bom. a leitura de muito roteiro rico. antes, com o elenco, então o roteirista já consegue pontuar isso enquanto não está gastando aluguel de equipamentos e coisas. Sim. Se ajusta para aquilo acontecer, a própria equipe entende também. Então leitura de roteiro é bem fundamental. Quantos e quantos roteiros que as pessoas nem leem, assim. Vai direto para a ordem do dia, agora é isso. E o roteiro fica só com o diretor ou... Eu acho que é muito importante, porque quando tu lê com a interpretação do roteirista, do que ele tá querendo transmitir, pode ser que ali ele não tenha colocado uma letra miúda do que é o toque da emoção daquela cena, mas se ele lê e te transmite isso naquela hora, tu já consegue, que nem eu que vou construir um personagem, vou fazer o figurino do personagem. Se ele já me falou que que aquela personagem está expressando naquela hora, eu já consigo pensar em que cor, em que textura, que tecido, que acessório, né? Tu consegue visualizar. Com certeza. Tem uma coisa assim, até serve de dica, acho que para quem tá vendo, que é ler roteiros, né? A gente consegue dando um Google, assim, a gente não tá nada acostumado a ler roteiros, né? Nem quem escreve, assim. Os professores batem muito na tecla, vocês estão escrevendo roteiro, vão ler roteiros, assim. Eu trabalho com atores tem gente teatrando aqui de Caxias. A gente faz uma oficina porque eles são formados em teatro, né? Eles tiram o DRT de teatro. A gente faz uma oficina para cinema, porque caso venha fazer um curto, não sei o que, então já tem uma noção. E eu bato muito na tecla, leiam roteiros. A gente lê um roteiro e vai entendendo o que é. Isso tá aqui por causa disso, isso tu vai ter que prestar atenção. A curva do personagem começa de um jeito e termina de outro. Da própria cena, nenhuma cena começa e termina igual, senão não tem função de existir. Então a gente precisa começar de um jeito e terminar de como é que eu vou de um ponto A ao ponto B. Com emoção, como é que faz essa evolução? E uma curva maior do filme, que aí como é que começa com a maquiagem, assim que nem eu tô todo com olheira e tudo, e termina super bem, porque ficou rico, famoso. Ou ao contrário, né? Ou vai deteriorando, a roupa conta essa história. Então, ler roteiro é fundamental. E hoje tem um monte de roteiro disponível em inglês, em português, então... ler roteiro é bem importante. Pra equipe toda, né? Pra toda a equipe entender, mesmo que a pessoa tá na edição, né? Mas como que ela vai editar de uma forma que conte a história, enfim, né? Então é muito, muito legal isso, acho que agrega bastante, assim, até a questão da cultura, né? Da pessoa ter esse hábito, assim, de ler roteiro. E que é difícil. Não é no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. É um pouco dessa estudada, assim, de, tipo, o que quer dizer. Porque a gente também, falando de mercados que a gente estava falando antes, assim, tipo, eu escrever para cá é muito maior, eu explico muito mais do que, por exemplo, para São Paulo, que já está mais acostumado, já tem mais... Quem recebe com outra bagagem do que aqui, né? Já tem, dependendo para quem que eu mando, eu vou desenhar muito mais escrevendo, assim, para enxergar mais coisas do que... Então eu recebo críticas do tipo, escreveu muito, porque daí já está se metendo na direção e em outras coisas. E outras tipo, não, o que tu quer dizer com isso? Então tem que
Maneirar, saber dosar, Maneirar. né? E é interessante isso porque um roteiro, ele pode ser interpretado de várias formas, né? Então, tipo, é uma fala ali, mas tu pode falar ela de um tom feliz, de um tom triste. Então tem que também entender o que a ideia A gente quer. escreve, né? Isso. Embaixo do nome do personagem diz gaguejando, ou diz feliz, ou diz já tem uma rubrica ali, uma sugestão. Uhum. Mas aí tem que ler o roteiro, né? Porque aí geralmente é isso, às vezes a pessoa recebe só o cronograma, ou, enfim, ou às vezes nem tá escrito por alguma falha de... E aqui no Sul, a gente às vezes nem tem o costume de contratar um roteirista, né? Que eu acho que é uma falha, assim. Às vezes as produções querem Chorar enxugar de novo. tanto, Não, é triste. Mas é querem verdade. enxugar tanto que acabam, tem uma ideia, vamos gravar. Sem ter pulando essa etapa de roteiro, né? Ou contratando alguém que não é especialista pra isso, né? Sim, esse é um pouco a forma como a gente estruturou o audiovisual no Brasil, que é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Então, pula a parte de projetar, de escrever, de pré-produzir. E fomos, assim, orgulhosos, porque produzimos coisas muito boas, mas a gente não teve o outro lado de, enquanto a gente está aqui andando nisso, vamos estudar de uma forma, não certa ou errada, mas de como funciona. Sim, sempre organizar Organizada. a coisa. E aí isso está muito recente, vou te dizer. Os primeiros cursos que eu fazia de roteiro, a Darcy Ribeiro, que eu fiz cinema no Rio, é muito baseada nessa ideia de Glauber Rocha e tudo mais. Que é tipo, gente, vocês são autores dos próprios filmes, façam. Então a gente fazia, chamava os amigos e fazia, não sei o quê. Eu vim estudar roteiro depois de ter feito muita coisa, muita produção. E aqui a gente tinha essa mania de dizer que o roteiro é uma coisa, gravar é outra e editar é outra. Né? Como se fossem processos diferentes. A gente falou um pouquinho disso aqui há um tempinho agora atrás. Quando deveria ser um processo contínuo, né? Uma evolução, uma coisa da outra, né? Exatamente. Uma evolução da ideia, né? Porque tudo nasce de uma ideia, né? Mensagem do Quer dia. mandar uma mensagem pra tua mãe? Ela não vai ver. Foi pro seu irmão. O meu irmão não vai ver também. Não. Tem que Não, falar pro mas teu irmão vai. que ele devia estar aqui também. É. Essa era uma mensagem. Atenção, Arthur Bovo. Você largou a minha mão. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Fica aqui o nosso agradecimento ao Samuca pelo Agradeço. momento enriquecedor, trouxe muita experiência e muita troca hoje. Isso. Agradecer a UX também por ter cedido espaço pra gente e a toda a equipe que está trabalhando aqui com a gente hoje. E até o próximo episódio.